Qual o melhor regime de bens para se casar? Meu nome é Maria Isabel Brandão, sou advogada especialista em direito das famílias, sucessões e imobiliário. Meu escritório atua em todo o território nacional. Bom, hoje eu anotei as principais dúvidas dos meus clientes sobre regime de bens para explicar aqui para vocês. Nós sabemos que ninguém se casa para se separar, mas o que muitas pessoas se esquecem é que o casamento, infelizmente, vai acabar algum dia, seja pelo divórcio, seja pelo falecimento de um dos cônjuges. O regime de bens, portanto, tem implicação tanto no divórcio quanto em um futuro inventário. Por isso, é muito importante entender todos os regimes de bens para escolher o que mais se encaixa na realidade do casal. Seja você alguém que está prestes a se casar, vai morar junto ou quer apenas se informar. Primeiro, comunhão parcial de bens. Esse é o regime padrão, ou seja, se você não escolher outro, será esse automaticamente. Nele, tudo que o casal adquirir durante o casamento é dos dois, independentemente de quem pagou. Mas os bens que cada um já tinha antes de casar não se comunicam, assim como o que cada um ganhar por herança ou doação. Agora, atenção! Se durante o casamento você abrir uma conta de investimento, comprar ações, mesmo que seja só no seu nome, isso pode ser considerado bem comum e ser dividido no futuro. O mesmo vale para imóveis, carros e até uma empresa aberta no período da união. Mesmo que só um dos cônjuges tenha investido, se foi feito após o casamento, em regra, entra na divisão. 2. Comunhão universal de bens. Esse era o regime mais comum até 1977. Nele, tudo é dos dois, inclusive o que cada um já tinha antes do casamento e o que ganharem por herança ou doação. Isso inclui imóveis, veículos, empresas, investimentos, heranças, ou seja, tudo entra. É um regime que exige total fusão patrimonial e, consequentemente, muita confiança. Se um dos cônjuges tem uma empresa, por exemplo, o outro passa a ser coproprietário de forma automática, inclusive com impacto em processos trabalhistas ou dívidas. É por isso que, hoje, esse regime é muito pouco utilizado. 3. Separação total de bens. Nesse regime, cada um mantém o seu patrimônio completamente separado. O que é meu, o que é seu, mesmo que seja adquirido depois do casamento. É o regime ideal para quem quer manter a autonomia financeira, quem tem empresas, quem quer proteger os seus bens anteriores ou já tem filhos de outros relacionamentos. Importante, se você já tem investimentos ou uma empresa, esse regime pode evitar a comunicação patrimonial no futuro, mas só vale com pacto antinupcial registrado em cartório. Sem esse pacto, a separação total não existe. 4. Participação final nos aquestos. É o mais raro e mais complexo. Durante o casamento, os bens ficam separados, mas em caso de divórcio ou morte, divide-se o que foi comprado durante o casamento. Ou seja, só o que foi efetivamente comprado enquanto casados e que gerou acréscimo de patrimônio. É interessante para quem quer independência durante a união, mas uma divisão mais equilibrada no fim. Mas ele exige um planejamento e um pacto antinupcial muito bem feito. 5. Regime misto ou personalizado. Esse é o meu regime favorito. É o regime feito sob medida para cada casal. Você pode combinar elementos dos outros regimes. Por exemplo, separação total, mas com comunhão em um imóvel comprado em conjunto. Ou comunhão parcial, mas excluindo os investimentos dos cônjuges. Ou ainda, para manter a separação, mas prever divisão proporcional de lucros de uma empresa familiar em caso de divórcio ou falecimento. Esse regime é ideal para casais com realidades mais complexas e que querem clareza e segurança jurídica, mas exige assessoria de uma advogada para garantir que o pacto seja claro, legal e eficiente. 6. Separação obrigatória. Agora, atenção! Existe um regime que não é escolhido pelo casal, mas imposto pela lei. É o chamado regime da separação obrigatória de bens. Esse regime é exigido, por exemplo, quando uma das pessoas tem mais de 70 anos, quando o casamento precisa de uma autorização judicial, como no caso dos menores de idade que se casam sem autorização de seus pais. Nesses casos, o casal se casa automaticamente sob o regime da separação obrigatória, ou seja,
Cada um continua dono apenas dos bens que adquiriu sozinho. É importante dizer que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça admitiu que os noivos maiores de 70 anos afastem esse regime de bens através de escritura pública. Ou seja, esse regime da separação obrigatória não é mais tão obrigatório assim. Se as partes não quiserem, podem fazer uma escritura pública escolhendo outro regime de bens, no caso dos maiores de 70 anos. Mas se as partes se casarem simplesmente sem fazer essa escritura, o regime será o da separação obrigatória. Os dois únicos regimes de bens que não precisam de pacto antinupcial são o da comunhão parcial de bens, pois é o regime comum no Brasil, e o regime da separação obrigatória. Todos os outros precisam de pacto antinupcial, preferencialmente redigido por advogado especialista. E aí, qual o melhor? A resposta é: depende do casal. Não existe um regime perfeito, mas sim o mais adequado para a realidade de vocês. Se vocês já têm bens, investimentos, filhos de outros relacionamentos ou empresas, vale muito a pena buscar orientação jurídica especializada e escolher com calma. O casamento é um contrato com consequências jurídicas reais, tanto na vida quanto na morte. Lembre-se, conversas difíceis antes, relacionamento duradouro depois. Procure advogada especialista para redigir o seu pacto antinupcial. Até o próximo vídeo. Tchau!